que rapidez, já estamos no ar, sem vinheta, sem nada. Tudo bem, cheguei. Tô aqui para o nosso Vou Te Contar ao vivo durante essa manhã aqui na Rede TV. E já vou começar falando sobre futebol. Tem futebol na cozinha hoje e o Napoleão de Almeida está aqui ao meu lado. Corinthians perdeu mais uma, Napoleão. Mais uma, Claudete. Puxa vida. Pois é, que coisa. O negócio tá ficando feio lá, hein? Tá difícil acertar, são muitos jogos já mesmo. sem vitória. Domingo tem Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Ontem foi noite de Copa do Brasil, a semana foi assim, né? É o campeonato que dá mais surpresas, mas não vi nenhuma, honestamente. Não, mesmo? Não, mesmo. Nem quem jogou muito bem, assim, ganhou? Sim. Bom, tem um time aí que melhorou bastante. Né? É o meu que ele tá falando, eu acho. É o seu, talvez, né? Eu não acho que ele esteja falando do Palmeiras, porque o Palmeiras já estava bom. Esse vem bem há bastante tempo. Né? Hã? Vem bem há bastante tempo, mas olha, tem muita reclamação de um lance que a gente vai ver depois. É mesmo? No jogo do Palmeiras? Do Palmeiras. Ganhou de quanto? 3-0. Ganhou de 3-0, não toca hino. Quando o Palmeiras ganhar de 3-0, não toca hino. Tá no Cadê meu regulamento, gente? Eu ia apontar que tá no regulamento, mas o regulamento sumiu. Olha, aposto que é coisa desse sonoplasta palmeirense aí, viu? Qual o seu time, doutor? Eu sou corintiano. Ih, corintiana, Pois Napoleão. isso dá pedra na vesícula às vezes. Será? Sabia? Eu acho que nessa situação deve dar. O que provoca a pedra na vesícula? Nervoso provoca, né? Segundo ele, torcer pro Corinthians, né? Hoje o doutor Tércio Genzini, que é gastroenterologista, né? Médico de transplante, ele vai falar sobre pedra na vesícula. E eu tenho um depoimento aqui do meu lado. Napoleão, é verdade que você teve? Tive, com 27 anos, já faz tempo, tá? Que isso, não faz muito não, 27 anos? 27 muito anos, novinho, eu tive que né? fazer a cirurgia de retirada, tinha 7 pedras. Eu não conseguia tomar água que eu passava mal. Nossa. Impressionante. E aí você foi no médico saber por que você estava passando mal com qualquer tipo de comida? Isso, e aí identificou, a minha dieta era péssima, não que tenha melhorado muito, tá? Mas era muito ruim, acima do peso, aquela história toda. E ele não queria operar, mas eu tive uma sensação muito grande assim, ó, opera e insisti. E quando eu acordei da cirurgia, ele falou, ainda bem que você operou. Dá uma olhada, que era um pote, pareciam bolinhas de gude. De tão grandes? De tão grandes. Ele falou, se você não tira, isso aí ia gangrenar, você corria sério risco. Nossa, esse é o seu assunto hoje. Pedra na vesícula pode ter esse tamanho tão grande, pode ser bem pequenina? Pode, ela varia de milímetros a vários centímetros. Existem pedras que ocupam toda a vesícula, com 5, 6 centímetros. São menos frequentes, mas acontecem. E de acordo com o tamanho, existe um risco. E, então é importante, é um dado importante para a decisão do tratamento. Agora, você que tem curiosidades para saber, né, sobre pedra na vesícula, dá para viver sem vesícula, então, se eles retiram. Mas será que a vida é normal? Acontece alguma coisa com o teu organismo? E como saber se você está com pedrinhas ou não na vesícula? Tudo com o doutor Tércio Genzini. O nosso zap aparece aí, por favor. O zap da Clau aí, o nosso WhatsApp, para você poder fazer perguntas. Eu estou ao vivo, tá aí, você pode perguntar, pode até gravar com o seu celular assim na horizontal, né? Deita assim o celular e pergunta, Claudete, eu sou de tal lugar, quero fazer tal pergunta e manda aqui pra gente. E vocês já estão vendo aí na tela o Antônio Neto, que é um baita chefe, faz bufês maravilhosos, não é? Tem muita história com a culinária e hoje nós vamos fazer panificação no programa. Todos esses pães aqui foram feitos por você. Esse daqui qual é? Esse é um pão de leite. Tá, uma delícia, né? Pãozinho de manhã. de leite, nossa, pra tomar meu um Deus, cafezinho. com lanchinho. Tem pães de fermentação natural, o italiano. Exato, a gente tem um pão trançado também, que é um pão de Bonito. azeite trançado. Pão de chocolate, porque tem que ter um pão de sobremesa também, meu né? Deus, é recheadinho com chocolate, olha lá na frente. Com chocolate. Delícia. Coisa mais delícia. Aham. E aí o que nós nosso vamos pão fazer? é o nosso pão de atum, pão recheado com atum, milho, cebola, receita Fica pronto fácil, rapidinho? Super rapidinho. Se você tiver uma latinha de milho, uma latinha de atum aí no armário, dá uma olhadinha. Farinha, toda dona de casa tem, ovos também. Você vai aprender a fazer daqui a pouquinho e pode fazer ainda pro lanche, né? Isso mesmo. Uma boquinha antes do almoço. A gente ensina já. Tá bom, eu já volto aí. Ainda tem todas as notícias do jornalismo aqui em nosso programa, logo após esse intervalo. É rapidinho, já volto.
E você já mandou a sua pergunta para o doutor Tércio Genzini? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre pedra na vesícula e os cuidados com a vesícula. Agora, pão pode, não pode, doutor? Se não for em excesso, sim, né? Porque Se não- lembrando que o pão é carboidrato, então as pessoas têm que tomar cuidado se tem alguma doença que não permite a ingestão de carboidratos e nunca devem exagerar no pão. A obesidade pode ser um problema para pedra na vesícula? A obesidade é um dos fatores que causa a pedra na vesícula. Opa, então tem que maneirar, mas tudo bem, né? Um pãozinho com atum tá pouquinho, valendo, né, pouquinho Antônio? pode, né? Um pouquinho Um pouquinho pode. pode, Quem resiste poxa. a um bom pãozinho quentinho? E o nosso tá moderação. quentinho, que tem um assando lá. E você vai aprender a fazer esse aqui, ó. Esse pão, tô vendo que tem atum, tem milho, tem azeitona, bom demais. Recheado é já já. E agora eu vou conversar com o doutor Tércio Genzini. Nós vamos falar hoje sobre vesícula, que pode dar pedrinhas como essas aqui, ó. Essas são da produção, viu? Da Cátia Lopes, aqui, ó. Pequenininhas foram retiradas junto com a vesícula dela. Ou tipo bolinhas de gude, como o Napoleão falou, ou muitas outras, muitas e muitas. Eu quero até começar, doutor, mostrando um depoimento para você, porque o que parecia ser inicialmente uma dor nas costas foi se transformando em um pesadelo. A fotógrafa Ludmila Lourenço, moradora aqui de São Paulo, viu o desconforto acompanhar todas as suas atividades, desde a hora de comer até quando ela ia realizar alguma atividade física, por exemplo. Ela é mãe de uma criança pequena, chegou a fazer fisioterapia, pensando que o problema fosse na coluna, mas era um desconforto tão grande. Aí ela sofreu uma crise aguda, ficou muito mal mesmo e foi parar no pronto-socorro. E já acordou depois da cirurgia e recebeu em mãos um susto. Veja aí. Bom dia, Claudete. Bom dia, galera. Tudo bom? Eu sou a Ludi Lauer, fotógrafa de São Paulo, e hoje eu vim contar pra vocês como eu convivi 3 anos com dores fortíssimas na região das costas e barriga e descobri de emergência numa cirurgia de apêndice que eram 270 pedras na vesícula. Pois é, muita coisa, né? E aí, eu sempre tinha dor de me movimentar, de comer, isso levar a alguns diagnósticos errados durante esses 3 anos. Mas hoje, graças a Deus, eu tô bem, literalmente tirei as pedras do meu caminho, né? E hoje eu estou retomando meus projetos grandes de fotografia, de vida, tô aguentando ficar muito tempo de pé, trabalhando muito, graças a Deus, né? Então é isso, quero só deixar um recadinho aqui pra vocês, galera. Se vocês têm alguma dor persistente, vão atrás, pergunta pro médico, faz os médicos investigarem, porque ninguém merece viver com dor. Eu não sabia que a vida sem dor era tão boa. E assim, é uma paz, é um silêncio dentro do corpo, é maravilhoso. Então é isso, galera. Muita paz, boa semana pra vocês. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, Ludmila. Obrigada pelo depoimento. Ela foi operada do apêndice e aí se descobriu as pedras na vesícula. Como é que pode? Então, pelo testemunho dela, ela vinha tendo sintomas e esses sintomas provavelmente eram da vesícula, mas ela foi relevando, ela foi contornando, provavelmente se automedicando ou tomando alguns cuidados com a alimentação e foi levando. Tudo isso era da vesícula e as pedras se formando e se acumulando. Quando ela teve essa crise, aí sim talvez tenha sido o apêndice, que deu uma crise aguda e apêndice não tem como relevar, tem que operar na hora. Exato. E aí quando foi operar o apêndice, viram que a vesícula dela estava repleta, eu entendi isso. Isso, eu também. E aí operaram. E tiraram 127 pedras, isso não é normal, né? Mais de 200, né, ela falou, né? Não, 127 não, 276. E tantas pedras. Quase 300. Então, e provavelmente, por que esse quadro? Porque quando formou uma, 2, ela começou a ter sintomas, mas ela foi levando para frente. E aí as pedras vão aumentando? Elas vão aumentando, porque uma vez que existe a alteração da composição da bile, começa a haver cristalização dos seus componentes. Então, eles começam a se agrupar e em torno dessa cristalização vai se formando cada vez mais pedras, ou uma pedra vai aumentando de tamanho, ou vão se formando várias. E no caso dela, chegou num extremo, algo fora do habitual, completamente fora. Onde fica a vesícula no nosso corpo? Então, a vesícula aqui está o corpo, né, sem a parede anterior, e aqui ficaria o coração, os pulmões, aqui estariam as costelas.
aqui o fígado e a vesícula fica esse verdinho aqui logo abaixo do fígado. Ah, é bem pequenininho ali, ó. Se a gente tirar assim e erguer, a gente vê que é uma bexiguinha que tem a parte do fundo que enche e a parte aqui do infundíbulo, do duto cístico, por onde drena a bile, que é bem mais fininha, tem em torno de 3 milímetros. Para que serve a vesícula? Então, a vesícula ela serve para armazenar a bile produzida no fígado. E esse armazenamento ele é utilizado quando se faz refeições gordurosas. A vesícula é estimulada a esvaziar o seu conteúdo e esse conteúdo cai na primeira porção do intestino, se mistura com a gordura, emulsifica, digere a gordura para facilitar a absorção da gordura e dos alimentos que dependem da gordura para serem absorvidos também. Então, ela é requisitada sempre que se consome algo muito gorduroso. Qualquer tipo de refeição gordurosa solicita o esvaziamento da vesícula. Quem retira pedras da vesícula, retira a vesícula necessariamente? Sempre retira a vesícula. E como é que faz o bile aí, então? Não, a bile continua sendo produzida porque a produção é no fígado. Tá, mas ela vai para onde? O fígado, ele dilata um pouquinho os seus canalículos. Dentro do fígado tem como se fosse uma árvore. Tá. Onde as células do fígado são as folhinhas e os galinhos são os condutos biliares, os ductos biliares. Então, a produção da bile vai por esses conductos e é eliminada. Todos esses conductos, quando tira a vesícula, dilatam-se milimetricamente. Às vezes de uma forma imperceptível, às vezes de uma forma que se percebe nos exames. E aí eles acumulam essa bile que anteriormente ficava acumulada na vesícula e substitui a função da vesícula sem nenhum prejuízo para o corpo. Nossa, como o corpo é inteligente, né? O corpo tem Nós temos aqui as principais doenças na vesícula. Quais são, doutor? Então, a vesícula a pedra não é o único problema da vesícula. Existem pólipos, existe a inflamação crônica que leva a essa vesícula hidrópica ou vesícula em porcelana. Existe o câncer da vesícula, que pode acontecer em até 0,5% das pessoas que têm pedras. Existe a vesícula preguiçosa, que é um termo até popular, mas ele existe. A vesícula que se esvazia de uma forma muito lenta e dá desconforto parecido com quem tem pedra. Então, existem outras situações que a vesícula está doente e não necessariamente repleta de pedras. E quais são os sintomas de quem tem pedra na vesícula? Mulheres têm mais do que homem? Tem uma idade em que elas começam a se formar? Porque ele foi com 27. Você, Kátia, com que idade? 40. Menina que deu depoimento com 30. Quer dizer, em qualquer tempo da vida? Pode acontecer em qualquer tempo, mas por causas diferentes. Tá. O mais comum é após 40 anos, principalmente em mulheres que já tiveram alguma gestação nesse período, porque o desequilíbrio hormonal ou a tempestade hormonal gerada em diversas situações, seja por reposição, por gestação, ou por problemas ovarianos ou de outras origens, leva ao esvaziamento retardado da vesícula, leva essa vesícula preguiçosa que nós comentamos, e isso desencadeia a pedra. Então, obesidade aumenta o colesterol na composição da vesícula e provoca cálculos de colesterol, o diabetes, o uso de anticoncepcionais. Então, várias situações levam à formação da vesícula. E em situações mais precoces, crianças com obesidade, diabetes, má alimentação, também, alimentação criança. muito à base de processados, de gorduras saturadas, gorduras trans, que são muito frequentes em uma série de alimentos de fast food, essas situações, né? Problemas hematológicos, em que vários tipos de anemias também levam à formação de pedras. Então, de acordo com a idade, existe um fator desencadeador. Mais frequentemente após 40 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. Aqui, alguns sintomas, uma dor súbita intensa na parte superior direita do abdômen. E a gente viu, pelo que você mostrou, que é exatamente isso. Então, ó. aqui ele está de Deu frente. uma dor aqui, assim, ó. Isso. Aqui é o Já lado direito, né? Então, o fígado está nessa posição e a vesícula Então, olha, o braço aqui é aqui. é o lado direito. Exatamente. Doeu aqui, Do lado direito. já pode ser. E como ela comentou, essa dor pode ser nas costas, essa dor pode ser no ombro, porque às vezes o órgão inflama. Existem inervações que dão aquelas chamadas dores referidas. Reflexos. Você pensa que é num local, mas o problema é em outro local. Inclusive febre, né? Dor de cabeça. Então, E como é que a gente sabe se a vesícula tá boa? Você me responde em um minuto? Ok. Eu já volto aqui, tá bom? Para saber.
Nossa, que impressionante, hein? E, ó, importantíssima, né, pra gente aí. E importante saber para poder se cuidar. Bom, e então, doutor? Então, em relação a como saber que o problema é da vesícula, né, que você colocou. É assim, a vesícula é um órgão do aparelho digestivo que está envolvido na digestão. Então, qualquer sintoma relacionado à alimentação, a vesícula deve ser investigada. E a investigação não é difícil. Um ultrassom visualiza muito bem as condições da vesícula, as condições da parede da vesícula, dos seus componentes. É muito simples a investigação. Então, teve sintoma, comeu. Às vezes a pessoa se alimenta, não caiu bem. Ah, deve ser uma gastrite. A vesícula deve entrar nessa investigação. Porque 1 em cada 5 adultos tem problema na vesícula. E é um vídeo? É um ultrassom. Um simples ultrassom já faz muito bem essa investigação. Quando a gente faz aquele abdômen total, aparece? O ultrassom de abdômen total aparece. Tá certo, já olha tudo, né? Já olha, bom. já olha A gente tudo. teria que fazer exames, pelo menos, gerais. Os exames periódicos servem para isso. É verdade. Olá, Claudete, bom dia, tudo bem? Eu sou Antônio Cetra, sou de Arthur Alvim. Olá, Antônio. Eu quero saber quais as chances de uma complicação de pedra na vesícula chegar ao câncer que o doutor falou. Então, Antônio, as pessoas que têm pedra na vesícula, a partir dos 60 anos, o câncer é uma preocupação numa percentual muito pequeno, de 0,5% a 1%. Mas o câncer ele aparece de uma forma diferente do cálculo. O câncer ele aparece como um pólipo, normalmente, que cresce na parede da vesícula. Então, o ultrassom pode fazer esse diferencial e pode fazer esse acompanhamento também. Também de São Paulo, Bela Vista, a Samanta Aparecida pergunta: oi, doutor, tudo bem? Então, tenho pedra, estou insegura. Ela vai fazer a cirurgia, mas estou insegura porque eu tenho muitas inflamações no intestino. Existe interferência na cirurgia? Normalmente não. Se ela tiver cirurgias prévias, isso pode tornar o acesso à vesícula um pouco mais difícil. Se ela não foi operada do abdômen, a cirurgia da vesícula ela é muito segura. Obviamente, ela deve procurar profissionais capacitados. E os profissionais que operam essa cirurgia são o cirurgião geral ou o cirurgião do aparelho digestivo. São as duas especialidades que devem ser procuradas para a operação da vesícula. A maioria dos acidentes acontecem em profissionais de outras áreas que operam a vesícula por algum motivo, ou em profissionais que não têm formação, que não têm uma residência médica, não têm uma capacitação, não têm essa especialização. Por isso, a gente sempre recomenda aqui, nós que temos essa parte médica forte no programa, que você procure um bom médico, isso é fundamental, E é tá? muito fácil checar hoje em dia, né? É verdade, né? Você vai lá, entra, Você vai lá né? e checa o perfil do médico e vê se ele tem especialização na área que você vai se tratar. Claro. A Cláudia Alves é de Campinas, ela quer saber quem tem a baixa produção de bile, né? Que exame detecta isso e o que pode ser feito, né? O que causa a baixa produção e o que se pode tomar? Sais biliares? Na verdade, Cláudia, baixa produção de bile é algo muito difícil de ser avaliado. O sangue, a bile ela vem do sangue, Claudete. Todos nós renovamos o nosso sangue a cada 120 dias. E essa renovação do sangue que gera a produção de bile. Então, essa renovação todas as pessoas têm. E isso é ofertado para o fígado. Quando o fígado não consegue metabolizar esse substrato que chega das hemácias rompidas para a formação de bile, isso se mostra em quadros clínicos, a pessoa pode ficar amarela nos olhos, a urina pode escurecer, a tonalidade da pele mudar e aparece também nos exames laboratoriais. Os níveis de bilirrubina se alteram na circulação. Essa é a forma de você investigar o metabolismo da bilirrubina. Isso é uma situação muito rara. Algumas doenças do fígado provocam isso. A cirrose, alguns tipos de colangite. Pode ser por isso. E aí deve-se fazer o tratamento específico dessa doença. Então, a primeira coisa é diagnosticar. Agora, começar a tomar sal biliar sem um diagnóstico não é uma boa recomendação, além de ser caro. Tá certo. E nem automedicação, porque vai enganando. E pode não levar a nada. Se enganando, não vai levar a nada, vai passar dor agora, ela vai voltar depois e pode virar até um câncer, é perigoso. E um câncer na vesícula, ele pode se espalhar. Pode. O câncer na vesícula ele é perigosíssimo quando ele acontece. Deve ser imediatamente tratado e o tratamento melhor é o cirúrgico nas formas mais iniciais. Então, assim, tem um desconforto,
faça a investigação, de preferência com o especialista. Mais algum recado para o público de casa, doutor? O recado é sempre a dieta saudável, atividade física, alimentação mais à base de vegetais, poucas gorduras, são sempre saudáveis ao Controlar fígado o peso. e a própria vesícula, controlar o peso, exatamente. Ai, tudo que médico fala, viu? Cada vez que vem uma aqui, me dá uma vontade de sair correndo, não comer direito, só comer saladinha. Dá vontade de ir para casa a pé já, porque o exercício físico também faz parte disso, né? E ele esqueceu de falar uma coisa muito importante, não torça pro Corinthians. Meu Deus porque do céu. o nervoso também pode acabar com a gente. Aí piora bem o estômago, né? Obrigada. Eu conversei com um gastroenterologista e médico de transplante, doutor Tércio Genzini. Eu vou deixar aqui, tá lá também, né? O @consultório Dr. Tércio Genzini, é isso? Isso. Tá bom. É que eles escrevem tudo juntinho, ó. Vê se isso pra minha idade tá certo. Não, agora eu quero mostrar. Doutor, Você tá jovem, Claudete, não fala assim. eu tô mesmo, ó. Porque eu tô enxergando essa letrinha aqui, olha isso, olha. Olha que letrinha pequenininha, gente. Tá vendo essa letrinha pequenininha aqui? É muito pequenininho, ó, Bruna. O que é isso? Isso daqui é para apresentadora de 20 anos de idade. É Um para beijo. mostrar pro seu público que você está em forma. Eu tô em forma, tô enxergando sem óculos. Um beijo, obrigada, doutor Tchau, Tércio. E vem comigo. Ai, meu Deus, é agora, é agora, é agora, é agora. Não é Sky, não, que eu vou falar. Eu vou falar de uma outra coisa. Sabe o que eu vou dar uma dica? Pega o seu celular agora. Agora, pegou o celular, tá com ele na mão, quer R$750 agora, tá com o celular na mão? Então vamos lá. Eu vou falar do Festival de Prêmios. Você pode escolher o seu prêmio. Você pode ganhar um vale compras no valor de R$750 e trocar pelos produtos que você quiser para sua casa. Tem muita coisa legal, ou para você. Pode colocar o QR Code na tela, tá aí? QR Code tá na tela, atenção, capture agora esse QR Code, vai lá, capture, vai capturando o QR Code, quero todo mundo capturando, porque você pode ganhar agora R$750. Capture o seu QR Code. Você entrou, como eu te falei no começo do programa, lá no redetvplus.com.br. Olha que sensacional você que está em casa. Prêmios para sua casa toda hora, com um Pix de apenas R$5 e infinitas possibilidades de ganhar. Agora mesmo, alguém vai ganhar R$750. Deixa na tela mais um pouquinho, pode ir capturando, alguém vai ganhar hoje no programa, é toda segunda e quinta aqui, R$750, tá? E muitos outros presentes para sua casa diariamente na programação da Rede TV. É um festival que não acaba mais. Olha só, eu quero ver você sendo o próximo premiado. Tá com o celular na mão? Tá capturando o QR Code? Atenção! 1, 2, 3, 4, 5, tira o QR Code. Pode tirar, tira. Ninguém me obedece nessa emissora. Tira o QR Code da tela, que agora não vale mais, tá bom? O outro já saiu? Não é esse que tá aqui? Então tá bom. Você pode concorrer todas as segundas e quintas no nosso programa, mas durante toda a programação da Rede TV, tá? Ó, nós temos um ganhador já, por isso o QR Code já sumiu. Será que é você? R$750 hoje, hein? Eita sorte! Participe você também. Festival de Prêmios é prêmio para você e para toda a sua família. É no maior festival de prêmios da TV. 750 agora, nada mal, hein? Tomara que tenha sido você. Vamos lá, Antônio! Vamos lá. Antônio Neto aqui comigo e hoje nós vamos fazer pão. Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Vai estar quentinho e gostoso. Vamos lá? Vamos lá. Pode começar, Vamos começar? então. Vamos lá. Aqui a gente pegou um bowl um pouco maior, Cláudio. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar primeiro com... Eu vou dar o ponto nessa massa, eu vou dar ponto na farinha. Então Tá eu bom. começo com todos os outros ingredientes e aí depois eu acerto o ponto da massa na farinha. Legal? Lembrando que a gente está com 1 quilo de farinha, a gente vai fazer 4 massas, dá para 4 desses. porções. Isso. 4 pães. 4 com pães. 1 quilo de farinha. Olha com como 1 sai quilo mais de barato, farinha. né, Antônio? Isso mesmo. Então, ele usa 1 quilo de farinha de trigo, meio litro de água morna, não é fervendo, é morna, um ovo que já está lá dentro, Ok. pode pondo, Pode. 1 colher de sopa de fermento biológico seco, Isso.
Só dá para fazer com esse, o seco, ou é melhor? É melhor, é mais Melhor. prático, Tá. ele é muito mais Uma colher prático. de sopa de fermento biológico seco. 400 ml de azeite de oliva. Deve ficar gostosa a massa, hein? Ah, é uma delícia. Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de sal. Exato. Aí você misturou. Aí vou colocar aqui Tudo, a só nossa falta a farinha. água. Exato, dou um ponto na farinha. E não precisa fazer esponja, nada disso. Não precisa fazer, então, o fermento, esse fermento, eu gosto de usar ele justamente por causa disso. E essa massa, ela é uma massa coringa que ela não precisa sovar. E uma colher de sopa é um sachê? Um sachêzinho, Tá. 10 graminhas, resolve. A gente tem 4 pães. Recheio, hoje a gente vai fazer de atum, né? Que é o mês do atum, né? É o mês do atum, vou contar até para Exato. vocês por quê. Exatamente. E aí o recheio depois pode ficar à vontade para escolher. Pode fazer de queijo, Presunto pode fazer de e queijo e queijo, presunto. exato. Você pode inventar o seu Super pão. versátil. Quando ele coloca, eu vou contar essa história para você. Ele falou que mês de maio é conhecido como o mês do atum. E é verdade, porque foi no ano de 2016 que foi estabelecida na Assembleia, olha que importante, na Assembleia das Nações Unidas, o Dia Mundial do Atum, que ficou dia 2 de maio. Então, acabou se tornando o mês de maio, mês do atum. E o atum participa ativamente do funcionamento, ó, da nossa cabeça, sabia? Cerebral. Muito, muito. E mantém a saúde dos nervos também. Então, quem tem problema já na memória, atum, pelo menos 2, 3 vezes por semana. E dos nervos também. Eu acho que quem teve aquela herpes que ataca os nervos, né? Não a É labial. bom comer atum. É bom, é. Já dá uma Os ajuda. nervos são muito afetados. Perfeito. Aqui a gente vai misturando a nossa massa até ela dar o ponto. A gente fala 1 quilo de farinha, Clau, mas assim, depende da farinha, depende do tempo, tá? Pode ser que a gente não use toda, tá? Por isso você deixa sempre um Isso, pouquinho, vai, né? deixa um pouquinho de lado e aqui nós vamos já acertar o ponto. Lembrando que essa massa, depois que ela já estiver toda homogeneizada, a gente não precisa sovar, tá? Ah, não? Não, Ah, que bom. então, nossa, é muito prático, muito prático. Bom, contar um pouquinho do chefe para vocês. Ele é administrador, é pós-graduado em gestão de alimentos e bebidas, filho e neto de boas cozinheiras autorais e há 8 anos deixou a sua profissão de produtor de eventos para empreender na cozinha. E isso tem dado muito certo. Ele já fez... Aí você não era produtor de evento, você fazia o evento, né? Exatamente. Agora Criava a gente o evento, agora cria o evento. passamos para outro e já lado. fez mais de 130 eventos, né? Culinários, sociais, corporativos, de várias exigências diferentes, estilos diferentes. Quer dizer, tem um evento, seja festa, seja corporativo, festa de coisa. casamento, boda te chama. Pode chamar que É? a gente atende, com Ai, que certeza. legal. Eu falo que eu fugi da cozinha durante muito tempo. Embora minha mãe e minha avó sejam cozinheiras, né? Eu fugi, mas aí não teve jeito. Não A teve cozinha jeito. me pegou. Voltou. Me pegou. Querida Antônia, enquanto você ajeita a massa para Legal. poder reparti-la, porque dão Perfeito. 4 pães, né? Bom, aqui a massa já está sendo aberta. Exato. Fracionei, já porcionei Tá. em 4, já fracionei e aí agora a Ela gente vem com o descansa? recheio. Descansa meia horinha. Tá, meia então hora. você pegou outra. Exatamente, eu fracionei, eu trouxe uma, né, Claudete? Tá. E aí Uma essa daqui já crescida. Quanto Isso. tempo ela leva para crescer? 30 minutos. Tá. Se tiver um dia de calor, Separa em 4 bolinhas, porque são Exato. 4 pães. Isso. Deixa 30 minutos, cobertinho com um paninho de prato, lá paninho num de canto prato, da num cozinha. cantinho quentinho da casa. Exatamente. E aí nós vamos fazer nosso recheio. Vamos lá. Simples assim, a gente vai misturar nosso... Não precisa correr, não. Pode Tranquilo? jogar. Estamos Vai tranquilo? lá. Legal. 2 Azeite. latas de atum sólido, Isso. 2 latas de milho, 1 cebola picada, orégano a gosto, um pouquinho de azeite de oliva e sal. E é isso. É isso. Aqui, Claudete, a gente também porcionou para um pão, tá? Tá. Então, na Porque receita... você pode fazer, até fazendo a massa em casa, Antônio, um de atum, um de queijo, um queijo de presunto, Calabresa. calabresa, deve ficar uma Pode. delícia. É muito gostoso. Deve ficar. Legal. Eu adoro fazer pão, sabia? Eu vou levar Que essa tua bacana. receita e vou fazer esse pão Não, em e casa. é super facinho. Aqui, já misturado, Gostei. Claudete, não tem muito segredo, tá? Ah, Aí não gosto você de vê milho, não que é- põe milho. Isso. Ah, eu gosto de atum com tal coisa. Mistura. Não gosto de cebola, sempre tem, né?
E aí a gente faz a gosto. Ela tem mais um momento de descanso, Antônio? Não, daqui eu já posso pincelar o nosso ovo, tá? Eu trouxe uma geminha de ovo aí. E daqui a gente já pode ir pro forno. Forno, né, sempre pré-aquecido. Na hora 180 que eu te deixei graus. Trabalhando aqui para você fazer as bolinhas, né? Mas você é apressado, você nem fez as bolinhas, tudo bem, entendi. Mas quando você faz aquelas bolinhas lá, você deixa crescer. E se eu faço eu já tenho, depois que ela crescer, eu tenho que fazer os 4, né? Não, você pode congelar. A massa? Pode congelar a massa. Antes de crescer ou depois de crescida? Depois de crescida. Tá bom. Depois de crescida, você pode deixar congelando, pode ficar até uns 3 meses no freezer. Mesmo? Pode. Tira uns 40 minutos, 1 hora antes que você vai usar, né? Tá. Tá tudo certo. E aí já tá crescido, é só fazer o pão? Já tá crescido, é só fazer o bem pão. Legal. Tá, aí estica, né? O mesmo E processo. ele vai crescer de novo no forno, então? Aí daqui é só no forno. E o forno aí tem que aqui- estar como? 180 graus durante 10 minutinhos, né, pré-aquecido, e aí a hora que a gente colocar o pão no forno, aí 210, a gente vai olhando, né, a gente não pode deixar pão, né, mas dá em média 30, 35 minutinhos. E você põe o queijo e não faz nem um furinho nele? Nada, E ele não precisa estufa? nada. Não, essa massa ela não estufa. O que a gente faz? Você vê, a mesma massa que a gente fez aquele pão rústico é essa massa aqui. Lá a gente fez os cortes, né, para fazer o desenho. Tá. Mas Aqui, não esse? Exatamente, esse que parece um pãozinho, né? Tá, esse daqui, filão. É, exato. É a mesma Esse. massa. Deixa eu voltar nele. Aqui, ó. Isso, esse filão mesmo. É a mesma massa. Só que aí a Agora, gente essa dá- massa eu posso fazer doce ou salgado? Pode fazer. Posso fazer de chocolate? Pode. Inclusive eu usei a mesma massa. Ah, é? Exatamente. Porque ele fez o de chocolate aqui, ó. Pão Isso doce mesmo. com chocolate. Isso mesmo. Era uma massa neutra, né? Põe Aí chocolate você vai dentro. entrar no Instagram. Qual é o seu Instagram? @eculinários_oficial. Arroba. E-culinários, de experimentos culinários, e-culinários oficial. Ok. E lá você pega a receita no nosso Instagram, @programa Vou Te Contar, e vai ter. Tem um prontinho lá, eu vou te mostrar depois do intervalo. Deixa eu aproveitar só para mandar o meu, que é @ClaudetteTroiano_oficial, tá bom? A gente já volta com pão quentinho. É isso aí. Olha aí, o Antônio já tá cortando o pão de atum. Ei, delícia, hein? Esse acabou de sair do forno. Fica o convite. Quer um pedacinho? Olha que gostoso. Eu vou comer. Ah, se você estivesse aqui, eu te daria um pedaço.